Admar Lopes pegou torcida do Vasco de surpresa. Presidente Pedrinho se prepara para possível grande pressão. E claro, dia de decisão. Botafogo e Vasco se enfrentam no estádio Newton Santos. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino, do Vasco da Gama, aqui no canal do Torcedor Vascaíno. E você que ainda não está inscrito, corre aqui embaixo, dá uma olhada ali agora, vai ali, clique no botãozinho escrito inscreva-se. E claro, você fará parte do canal da Torcida do Vasco aqui, onde todos os vascaínos estarão presentes e você também. E é claro, peço para você humildemente deixar o seu like. O seu like ajuda pra caramba o nosso trabalho e avisa pela plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. Então peço para você humildemente também deixar o seu like. E olha só, rapaz, se o Vasco passar do Botafogo hoje, encara o Fluminense. É, rapaz, Fluminense passou e isso vai dar pano pra manga. A gente vai falar bastante sobre essa pressão agora, né? Se caso o Vasco passe do Botafogo, o presidente Pedrinho vai ter que ralar e muito, hein? E eu vou explicar o porquê. Mas antes, você que vai fazer os seus palpites esportivos hoje, para tudo aqui agora. Você que vai fazer os seus palpites, corre lá na Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho. E outra, tá? A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete. Quer te dar prêmios exclusivos, camisetas do Vasco do basquete, chaveiros, copos e muito mais. E também dobra o seu primeiro depósito. Então agora, nesse momento, você vai sair dessa plataforma aí que não te dá bulhunfas, não te dá nada, só faz você de bobo ali. Corre para a Estrela Bet. A Estrela Bet quer valorizar você. O link eu vou deixar ali no primeiro comentário fixado. E é claro, não esqueça que a Estrela Bet tem prêmios só para vascaíno. Se você não é vascaíno, não clica. Já vou logo avisando. Então, corre ali embaixo. Primeiro comentário fixado, a Estrela Bet está ali. Lembrando, pelo amor de Deus, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos. E se você tiver apertado, não jogue. Se você tiver aí com problema familiar, não jogue. Se você estiver fazendo a sua poupança para fazer uma casa, não jogue. Porque não tem como ficar milionário e nem trabalhar com isso. É entretenimento, beleza? Então eu conto com a sua responsabilidade sempre. Enfim, como temos vários assuntos, né? Eu peço para você humildemente deixar o seu like, porque agora vai rodar a vinheta e a gente vai falar muito de hoje. Muitas informações do Vasco. Admar Lopes pegou a torcida do Vasco de surpresa. Dia de decisão. Grande pressão em cima do presidente Pedrinho, caso o Vasco passe do Botafogo. E a gente vai falar bastante sobre isso. Como que inverte, né, os valores, né? Normalmente era para ser festa e tal, mas o que um acordo mal feito não é maléfico para uma equipe, né? E a gente vai falar sobre isso, você vai entender do que eu estou falando. Mas olha só, vamos começar a falar aqui sobre Admar Lopes. Está trabalhando, hein? Esse trabalho, hein? Rapaz, trabalhando muito para enxugar o elenco, trabalhando muito no mercado de contratações, conseguiu dar fim, né, ao Lloyd Augusto, pelo menos por empréstimo de 1 ano. E agora, né, pegando a torcida de surpresa, Alex Teixeira encaminhou e vai rescindir com o Vasco. A decisão já feita, já assinada, e o Vasco já anunciou a saída do atacante, né, do Alex Teixeira, que tinha contrato com o Vasco até o final dessa temporada. O jogador agora fica livre no mercado à procura de um novo clube. O Vasco agradeceu, né, os serviços prestados ao jogador e agora enxuga ainda mais a folha salarial. A gente tinha cobrado muito, né, após a vitória da base do Sub-20 em cima do Flamengo, a presença de jogadores que ali estão performando e a saída de jogadores como Lloyd, Alex Teixeira. Ainda tem mais, tá? Ainda tem mais gente, a gente está de olho. E é claro, o Admar Lopes, visando enxugar essa folha salarial, já está, né, nesse momento trabalhando a todo vapor. Rapaz, o homem trabalha, hein? Eu acho que a melhor contratação aí da gestão Pedrinho nos últimos anos na questão administrativa é o Admar Lopes. Desde que chegou o Admar Lopes, as coisas começaram a andar de uma forma um pouco diferente. A frequência aumentou, né? A gente tinha morosidade de uma forma muito assídua, né? A falta de profissionalismo na gestão de futebol, principalmente no mercado, em contratações. O perfil mudou completamente, né? A gente vê também a forma de negociar, como que o Vasco aumentou o leque, né, de jogadores captados, de jogadores
já renomados. Então é interessante, né, essa chegada do Admar Lopes com essa mudança de panorama. Como faz bem um bom profissional, né? A gente vinha falando sobre isso, sobre as questões do Felipe Loureiro ser um cara mais frontal às negociações, no que resultou em muita coisa ruim. Então a gente agora tem o Admar Lopes à frente e a coisa vem andando. E como traz confiança para o torcedor, né? O Admar Lopes, todas as vezes que aparece, que se posiciona, que fala ao torcedor, fala com muita clareza e com muita firmeza. Então acaba que transmite uma credibilidade e confiança no torcedor vascaíno. E ó, vou falar um negócio para você, não acabou ainda. Você tá achando que acabou? Dia 11 de setembro ainda tem janelas abertas, coisas podem acontecer. Bom, olha só, a gente acabou de falar sobre essa saída do Alex Teixeira, um trabalho assíduo do Admar Lopes. Agora, quem vai ter trabalho será o presidente Pedrinho, caso o Vasco vença o Botafogo, né? Aí você vai me falar assim, pô, mas como assim? O cara ganhou, o Vasco ganhou, nós ganhamos, né? Passamos de fase, enfim, se Deus quiser isso vai acontecer. Mas depois o Vasco pode encarar o Fluminense. E aí, senhores, sabe o que vai acontecer? A extinção de São Januário. O Vasco não vai poder jogar sobre seus domínios, sobre o estádio que os jogadores estão mais adaptados, sobre o estádio que o Vasco atuou com a maior frequência no ano, sobre o estádio, né, que tem o tamanho do gramado, a altura, a umidade, tudo diferente. Posicionamento da orientação solar, vento predominante, tudo, é tudo diferente do Maracanã, onde o Vasco se isentou, né, nos últimos anos, por conta mesmo dessa questão envolvendo Flamengo e Fluminense, calendário e muito mais. E sabe, meus amigos, o presidente Pedrinho ele fez um acordo com a dupla Flamengo e Fluminense, onde os clássicos seriam jogados no Maracanã. Em troca, o Vasco jogaria 4 jogos no ano no estádio. E aí eu falo para você, qual é o preço de você aumentar a probabilidade de chegar numa final de Copa do Brasil, caso o Vasco passe do Botafogo? Será que esse acordo paga abaixar, diminuir a chance de chegar numa final? Ou será que vale a pena quebrar esse acordo para aumentar de forma significativa êxito nessa temporada? O Vasco possivelmente conquistar um título ou pelo menos se aproximar. O que você faria nesse momento se você fosse o presidente Pedrinho? Eu já falo aqui, eu não tenho problema em falar isso, não tenho papas na língua, e muito menos essa questão, você é antiético. Não tô nem aí. Eu quebraria o acordo. Mas aí você vai estar indo contra a sua palavra. O que leva o Vasco para mais próximo do título, eu quebro. Principalmente com dupla de Flamengo e Fluminense. Acordo com Fla-Flu, quebro na hora. Mas não é assim. Comigo seria. Eu não sou o presidente é o Pedrinho, e espero que ele resolva, porque o que der para fazer para aumentar a probabilidade do Vasco ir para uma final, caso o Vasco passe do Botafogo, tem que ser feito, independente de Flamengo e Fluminense. Não vai ser Flamengo e Fluminense que vão fazer o Vasco diminuir aí a probabilidade de título. Seria catastrófico. Então o presidente Pedrinho, caso o Vasco passe pelo Botafogo hoje, a pressão vai ser grande. A pressão vai ser feita. E a gente sempre falou aqui no canal a gente sempre falou, eu sempre falei, acordo mal feito. Acordo mal feito. Muita gente protegeu, tem que ser assim, quando chegar numa semifinal, quando chegar numa fase decisiva, quando chegar num momento crítico, a gente vai ver se realmente o acordo é bom. E aí, meus amigos, eu vou falar para você, o Vasco passando pelo Botafogo, a pressão vai ser grande em cima do presidente Pedrinho. Não tenham dúvidas, porque eu farei pressão para romper. Eu vou fazer diariamente, porque a nossa missão aqui é aumentar a probabilidade de título do Vasco na temporada. Então eu estarei assíduo para esse acordo acabar e o Vasco fazer de tudo, ir contra o BEP, ir contra o que for, para não facilitar para os nossos adversários, tá? Não facilitar, nem entre em campo se for preciso. Se não puder jogar em São Januário, nem entre em campo. As coisas precisam mudar. E uma hora tem que mudar. E que seja hoje, que seja agora. Então, torcendo muito para que o Vasco passe contra o Botafogo, muito mesmo. E a gente vai ter que resolver esse problema com toda certeza posteriormente a essa classificação, que se Deus quiser vai ser confirmada logo mais no estádio Newton Santos. Bom, olha só, falando em jogo, o Vasco é, claro, né? Não é o favorito do clássico em si, mas clássico é clássico. Estádio Newton Santos, 9h30 da noite, o técnico Fernando Diniz
já pensa numa equipe um pouco mais estruturada com aquilo que já era utilizado. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, na lateral direita o Paulo Henrique, Hugo Moura e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Cauã Barros e Tietê devem fazer a dupla de volantes e o Felipe Coutinho meia mais avançado. Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti, o centroavante Pablo Verratti. Quem sabe o Pirata hoje classifica a gente de novo, né? Se tudo der certo, numa semifinal e a gente chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Esse é o provável Vasco para logo mais contra o Botafogo. O que você acha? Mudaria alguma coisa? Qual seria o seu time? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, olha só, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. E é claro, você não perde nenhuma delas. Forte abraço. Saudações vascaínas.